Paz do Senhor, amém? Uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Quem me acompanha sabe que eu amo de verdade essa casa. Eu amo esse lugar. E para mim é uma honra, é um privilégio mesmo estar compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem nos confiado com vocês. Amém? Para você que trouxe Bíblia, abre a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 22. Mas antes da gente ler, eu queria dar um aviso para vocês. No grupo da igreja, eu pedi para o Guilherme enviar para vocês um material. É um costume meu, eu sempre faço isso, que é como se fosse o esboço dessa mensagem, porque eu acredito que eu escrevo melhor do que eu prego. Então, se alguma coisa ficar confusa daquilo que eu falar, esse material vai esclarecer para você. É um arquivo em PDF, ele é muito leve, ele tem poucas páginas, não é nada muito tenso, não é nada muito complicado. E se você quiser acompanhar a mensagem por meio desse PDF, fique à vontade. Mas você que não vai conseguir acessar, não tem nenhum problema. Só abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos fazer uma leitura a partir do verso 16. Amém? E diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todos aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Sabe, existe um pregador que para mim é uma grande referência, que faleceu muito recentemente, que é o Billy Graham. E uma vez ele chegou a dizer assim, que as pessoas andam aflitas com os últimos acontecimentos. O período onde ele pregava suas mensagens nos Estados Unidos foi um período onde foi... como é que eu posso dizer, assustado pelos rumores de uma guerra fria que poderia acontecer entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então as pessoas andavam politicamente tensas e chegavam a ele como pastor e falavam assim: pastor, eu estou aflito, eu estou sentindo, sabe, que os tempos são maus e eu não estou sabendo reagir bem a isso, eu estou ficando estressado, eu preciso da sua ajuda para compreender esses tempos. Então Billy Graham virou e falou assim: amigo, por favor, relaxa, fique calmo. Eu li a última página da Bíblia e eu sei que vai ficar tudo bem. Ele falou assim: pode ficar tranquilo, porque eu li a última página da Bíblia, então eu sei que vai ficar tudo bem. E sabe, nada faz mais sentido para a existência do livro de Apocalipse do que essa perspectiva. Uma perspectiva, na verdade, positiva e não ruim. Você conhece a história de Êxodo, o livro do Êxodo, e lá conta ali mais ou menos como que Deus fez de forma milagrosa a saída do povo de Israel do Egito. Amém? Só que é muito comum eu ouvir, até na boca de cristãos, as pessoas falarem assim: não, mas Jesus ou Deus tirou as pessoas do Egito por meio de 10 pragas, certo? E na verdade não está errado. A grande questão é a perspectiva que você usa para ler esse texto. Por quê? Porque aquilo era um milagre da parte de Deus para retirar o seu povo de um lugar de cativeiro.
Então, na verdade, você dizer que se tratam de pragas não faz muito sentido, porque praga era para o egípcio. Piolhos, úlceras, escuridão, o rio se tornando em sangue, a água se tornando em sangue, todas essas coisas poderiam ser chamadas de pragas pelos egípcios, mas para o povo de Israel, aquilo era bênção, aquilo era milagre, aquilo estava acontecendo como um exemplo da providência de Deus para libertá-los daquele lugar. Então, por exemplo, quando você olha o livro do Apocalipse, você vê que ele é muito estranho, ele é muito esquisito, porque fala sobre uma besta com chifres que emerge do mar, da terra, e montanhas que caem do céu, e trombetas, e taças, e tantas coisas que é tão difícil de entender, e você olha para aquilo e fala, misericórdia. Esse é um livro terrível, os últimos dias serão dias péssimos. Eu não quero passar por dias assim. Que grande desolação vai acontecer no mundo, mas espera aí. O texto que nós acabamos de ler, ele diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Por que você tem anseio pelo retorno de Jesus? Porque isso para você não vai significar algo muito doloroso. Isso não vai significar para você perseguição e morte, destruição. Não, para você isso é sinal de justiça para todo tipo de perseguição que você venha a passar durante a vida. Vocês estão me entendendo? Então, eu queria convidar você a redesenhar a perspectiva que você vai interpretar o fim dos tempos. Até porque as previsões não são tão positivas, mas aquele que vencer, eu darei a coroa da vida. Aquele que vencer, eu escreverei o seu nome numa pedra branca, cujo só eu e você saberá. Aquele que vencer, eu darei de comer do maná escondido. Aquele que vencer, é assim que Jesus trata. Não é à toa que o livro de Apocalipse começa com uma aparição gloriosa de Jesus. Não é à toa. Jesus ele estava querendo remover da nossa mente aquela característica ensanguentada, morta, frágil e humana. Não, ele se apresenta no dia de hoje como aquele que tem os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, que tem uma veste branca mais alva do que a neve, aquele que carrega uma couraça de justiça, aquele que a sua voz é como o som de muitas águas, e que o aspecto do seu rosto é semelhante ao sol quando na sua força resplandece. Esse é o Jesus que nós adoramos. Você consegue compreender isso? Amém. Eu fiquei muito feliz ao saber que vocês estão caminhando em séries, que a cada domingo, acredito que esse mês vocês estão aprendendo coisas novas a respeito de um eixo. Eu pude ouvir pela internet quando a Karen pregou sobre frutificar do Espírito, não é? E esse ano vocês estão falando, esse mês vocês estão falando sobre Maranata. Eu fiquei muito feliz, porque é um tipo de discurso que eu quase nunca ouvi em um domingo à noite numa igreja. Eu quase nunca ouvi alguém com certa coragem para narrar um texto escatológico durante um culto de domingo. Falta-nos coragem, até porque é um tipo de leitura que envolve tantas visões diferentes, tantos teólogos bons e importantes que ainda não chegaram a um consenso a respeito do livro. E quem somos nós para estar devaneando sobre temas tão complexos, de uma era que ainda não vivemos? Às vezes a gente carrega essa sensação. Eu vou te falar, exatamente pela escassez de material escatológico nos cultos cotidianos, que a nossa fé se mantém rasa, se mantém frágil, porque caminhamos como se estivéssemos à deriva no meio de um oceano, sem destino, sem propósito, como se nada fosse acontecer. Então a sua fé vai sobrevivendo de domingo em domingo, e de conferência em conferência, e cada vez mais você vai tendo aquela vida inconstante, aquela montanha russa, onde você está bem com Deus e você está mal com Deus. Não, cara, eu quero dizer que existe um fim na história. Nós não caminhamos em círculos. Nós não estamos como o povo de Israel ali, sendo tratado no deserto em círculo.
A gente tem uma terra prometida para chegar. Nós temos uma nova Jerusalém para povoar. Nós temos um destino eterno. E eu quero realmente te incentivar a caminhar em direção a esse lugar. Amém? Eu estava estudando um pouco sobre a palavra Maranata. E eu acredito que depois dessa série você já percebeu que Maranata não é uma loja de materiais de construção, né? Eu acredito que você sabe que Maranata não é uma livraria, que Maranata não é, sei lá, não sei, uma cafeteria gospel, não. Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Quando você olha, por exemplo, para a palavra, me surpreende que ela seja tão conhecida onde se pratica o evangeliquez, uma vez que essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia. É uma palavra que aparece só 2 vezes na Bíblia, uma vez dependendo da versão. A primeira vez que aparece está lá em 1 Coríntios 16, 22, e em Apocalipse 22, 16, que foi exatamente onde lemos. E por que essa palavra ela é tão conhecida se ela é tão pouco presente nas Escrituras? Por que você já ouviu, muito provavelmente você já ouviu uma canção a respeito disso, muito provavelmente você já ouviu uma palavra, ou já leu algum livro que cita isso, mas por que ela é tão pequena, ela quase não aparece na palavra? Eu fiquei muito surpreso quando eu estava estudando e descobri que a palavra Maranata não vem do koiné, que é o grego do Novo Testamento. A palavra Maranata não vem do hebraico clássico. E também não vem do aramaico, que são os 3 idiomas que compõem a maior parte do conteúdo bíblico. Não, essa palavra ela é de um dialeto mesclado, um dialeto esquisito, que era muito pouco praticado, que quase não foi para frente, mas muito provavelmente foi o idioma que Jesus falou. As escavações mais recentes comprovam que nas províncias ali da Palestina, no período de Jesus, quando o Império Romano exercia sua influência como império, era esse o idioma que as pessoas falavam, mas ele era um idioma escravo. Ele não era o idioma, por exemplo, puro de uma nação assim constituída, não. Era um dialeto escravo. Significa, vem de 2 radicais, Mahen Atah, Maranata, que significa de forma literal, o Senhor vem. O Senhor vem. Sabe o que acontecia? Você vai ver muitas parábolas de Jesus, onde ele fala assim, olha, um certo senhor tinha alguns escravos e distribuiu entre eles alguns dons, alguns talentos, algumas minas, e a eles ficou incumbida a missão de multiplicar esse material, então ele vai. Aí o Senhor vem. Estão me entendendo? É minha filha, gente. É linda, né? Então o Senhor vem e ele exige um prestar de contas daqueles escravos. E você conhece mais ou menos o final da história? Quando 2 multiplicam, 1 enterra, e aquele que enterrou é condenado pelo seu Senhor. Por quê? Porque o Senhor veio. Em outra parábola fala assim, olha, um senhor ele foi para uma terra distante, e bem-aventurado será daquele que for encontrado agindo de forma diligente. Mas se porventura ele pensar, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus empregados, e a não lhes dar a ração no tempo devido, em breve ele virá. E ai daquele que foi encontrado agindo assim, porque ele será excluído, levado para um lugar onde há fogo e ranger de dentes. Você conhece essas parábolas de Jesus? Todas elas falam sobre um Senhor que virá, como uma garantia do exercício da sua justiça. Por quê? Porque quando ele vier, nenhuma injustiça ficará impune. Nada debaixo do sol será oculto.
Ele tem armazenado todo o clamor dos seus santos por meio de algumas taças. E é um recipiente, vai ter uma hora que ele vai chegar a um limite. E quando esse limite chegar, essas taças se derramarão sobre os povos, e ele executará o seu juízo. Não é à toa que a Bíblia diz que o sangue de Abel clama a Deus até o dia de hoje, porque o clamor dos seus santos, o clamor dos justos, está sendo armazenado, está sendo guardado. Até o dia que essa taça, esse recipiente não dará mais conta de conter as lágrimas daqueles que foram perseguidos em nome dele. Vocês estão me entendendo? Amém. E sabe, é muito curioso que uma palavra que pertence a um dialeto escravo seja proferida por pessoas tão intelectuais e eruditas como o apóstolo Paulo, por exemplo. Não faz muito sentido. Eu não sei se você sabe, mas a última vez que Israel falou hebraico foi na era dourada da sua autonomia política. Foi quando eles tinham ali os seus reis, e ele tinha uma corte real com sacerdotes, com rainhas, e eles tinham autonomia sobre o governo, sobre o reino, até o dia que, no exercício do seu juízo, Deus libera Nabucodonosor para invadir Israel e sitiar aquele lugar e levá-los como escravos. Se você abrir sua Bíblia agora em Daniel, no capítulo 1, no verso 4, você vai perceber que por decreto real, o próprio Nabucodonosor faz questão de chamar os príncipes e os nobres, a fim de que eles aprendam os costumes da Babilônia e o idioma caldeu. Então foi nesse momento que a língua de Israel começou a perder um pouco do seu prestígio. O restante do povo, aqueles que não eram nobres, eles foram levados a fazer trabalhos forçados ali, a servir de mão de obra mesmo para o povo babilônio. E por 70 anos eles ficaram aprisionados a esse cativeiro, trabalhando e se relacionando, e como escravos não tinham o direito de falar a sua língua natal. Eles não tinham esse direito. Então, logo eles foram perdendo o jeito de falar hebraico, eles já não sabiam mais como falar. E eles foram mesclando o seu idioma com aqueles povos que ali estavam. Até que 70 anos depois eles retornam para Jerusalém. E desde então eles nunca mais foram livres. Eles nunca mais tiveram a sua autonomia política de novo. Passa-se a Babilônia, vem os medo-persas. Passam-se os medo-persas, vêm os gregos. Passam-se os gregos e vêm os romanos. E no meio de tanta escravidão, esse momento onde eles são subjugados por tantos povos, eles vão perdendo um pouco ali da sua característica como povo. E não foi só esse fenômeno que adulterou o idioma de Israel, mas um acontecimento histórico surpreendente, que foi a ascensão de um homem chamado Alexandre o Grande. Um poderoso grego que foi um dos maiores conquistadores da história, que estendeu o território e a cultura grega por todo o mundo antigo. Ele foi o primeiro a inaugurar o que a gente chama de anistia cultural. O que é anistia cultural? Eu vou te falar. Os povos antigos, eles lutavam assim. Lutavam dois povos e um perdia. Aquele que perdia era aniquilado completamente. Até na Bíblia você vê exemplos assim, onde o próprio Deus manda aniquilar um povo por completo. Por mando de Deus, Israel tinha que matar não só os soldados, mas também os civis, as crianças, as mulheres grávidas. Em muitos casos, até os animais tinham que ser aniquilados. Você vai ver, isso é muito comum na Bíblia e também era comum entre os povos do mundo antigo. Mas Alexandre o Grande, ele foi o primeiro a não fazer isso. Ele pegou e pensou: eu não vou aniquilar esse povo. É um custo muito alto trazer tanta gente para ser escravos, porque há um custo ali com alimentos, há um custo com roupas, com manutenção. Então ele pensou o seguinte: nós deixaremos os povos viverem, desde que eles absorvam os nossos deuses, a nossa língua, a nossa moeda, o nosso calendário e a nossa cultura.
Exatamente por isso que a extensão das conquistas de Alexandre foram tão grandes. Porque ele pegou e globalizou o mundo antigo. Ele globalizou. Não é à toa que o Novo Testamento é praticamente todo escrito em grego. Você nunca se perguntou isso? Por que o Antigo Testamento é mais escrito em hebraico e o Novo Testamento é escrito em grego? Exatamente porque o universo missionário do apóstolo Paulo falava grego. Deus preparou de antemão um ambiente perfeito para que a mensagem do Evangelho fosse pulverizada. Vocês estão me entendendo? E no meio de toda essa confusão, algumas palavras se perderam, mas a palavra Maranata, ela sobreviveu mesmo vindo de um dialeto escravo. Porque alguns estudiosos confirmam que a palavra Maranata não era só um vocábulo, ela era uma expressão, e essa expressão comunicava uma grande garantia para todos os injustiçados: Ele virá e fará justiça aos seus santos. Então funcionava como uma espécie de senha. Lembra que eu te falei que só tem 2 vezes essa palavra na Bíblia? Lá no final de Coríntios, de 1 Coríntios, e no final de Apocalipse. Por que a palavra Maranata está nas considerações finais dos textos bíblicos? Por que a palavra Maranata está nas considerações finais? Porque não importava a quantidade de exortações que havia no texto, o apóstolo Paulo fazia questão de lhes garantir que Cristo virá. E isso não é uma má notícia, isso é uma excelente notícia. Cristo virá. O contexto do livro de Apocalipse foi 100 anos após a ressurreição. Quando João, ele escreveu o conteúdo do livro, ele estava isolado na ilha de Patmos. O último dos apóstolos, porque todos os outros já haviam morrido, todos. E agora ele precisava trazer uma mensagem de esperança para uma geração que viria, uma geração que ele não conheceu. Ele sabia que tinha uma responsabilidade para com o tempo. Ele falou: o Evangelho não pode morrer conosco. O Espírito Santo me deu garantias de que, apesar de tanta dor e flagelo, Ele virá. Ele virá. Essa perspectiva, ela precisa realmente mudar o nosso comportamento, porque isso alimenta o senso de urgência com a nossa missão. Isso alimenta o senso de urgência do nosso arrependimento. Nenhuma palavra é tão repetida no início do livro de Apocalipse quanto a palavra arrependei-vos. Arrependei-vos. Volta às primeiras obras. Volta ao seu primeiro amor. Quando não, em breve virei. E se não te arrependeres, eu removerei do seu lugar o seu castiçal. Ele estava falando assim, olha, a visão dizia sobre Jesus andando no meio de 7 castiçais. Ele falava assim, olha, se você não se arrepender, eu vou te tirar do seu lugar, eu vou te tirar da minha presença. Porque aquilo que mantém você na presença de Deus é a prática do arrependimento constante, aquela ousadia de pedir perdão pela milésima vez, porque você sabe que Ele é gracioso para te perdoar. Ainda há tempo, ainda há oportunidades. Deus, Ele está por toda a eternidade multiplicando oportunidades de salvação, multiplicando oportunidades de salvação. Por que o juízo não vem? Porque Deus está aguardando o tempo onde o seu arrependimento possa se manifestar de forma plena, ao ponto de você nunca mais ser a mesma pessoa. Vocês estão me entendendo? Eu acho poderoso que aquilo que Jesus deixa como senha, sabe? Aquilo que Ele deixa como uma palavra-chave, esteja no idioma de pessoas escravas. Porque somente os escravos ouvirão.
somente os escravos ouvirão. Somente aqueles que têm uma percepção de que Deus fará justiça, de que sobre tudo Ele é Senhor. É como se Ele dissesse que a palavra Maranata, quando diz o Senhor virá, coloca o nosso clamor, a nossa sede numa última instância. Você acompanha o noticiário político, você sabe como funciona no Brasil. Você é acusado de um crime, você responde na primeira instância. Aí você é condenado, você pode recorrer a uma segunda instância. E quando você é condenado ainda assim, você pode recorrer a uma terceira instância. E a palavra Maranata, no ouvido daqueles escravos, estava soando assim: Deus é a instância máxima do meu clamor. É a Ele quem eu vou recorrer como minha última e minha única saída. Porque Ele é o meu refrigério, Ele me deu garantias. A mensagem que o mundo escuta e mais ignora é a do retorno de Jesus, porque isso parece uma fábula, isso parece um mito, isso parece uma mentira. Mas não, será exatamente no momento quando o mundo menos esperar que Ele virá. Nós não sabemos, mas devemos agir como se fosse logo, como se fosse agora. Isso se não for agora. Vai ter um momento, cara, que você vai ter que parar de ficar negociando os seus pecados e negociando a sua vida e tomar uma decisão, porque pode ser que não tenha mais tempo. Eu já ministrei isso aqui uma vez, mas eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia agora, em Mateus, no capítulo 25. Mateus no capítulo 25. Se quiser deixar... tanto faz. Mateus 25, Jesus conta 3 parábolas. E essas parábolas são os últimos discursos públicos de Jesus. Todos os dias Jesus estava na rua, pregando, curando, limpando leprosos, ressuscitando mortos. Era esse o cotidiano de Jesus. Mas houve um dia que Ele deixou a cereja do bolo, a última das suas mensagens públicas. 3 parábolas que aparentemente são diferentes. A primeira delas fala sobre 10 virgens. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. E aconteceu que se tardou o noivo para aquele casamento. Entenda que essas virgens é mais ou menos o que nós hoje chamamos de damas de honra. Elas estavam aguardando para celebrar um casamento entre um noivo e uma mulher. Então elas estavam aguardando, elas eram menores e elas tinham carregado consigo as suas lâmpadas. Todas elas tinham lâmpadas, todas elas eram virgens, todas elas. Mas tardando o noivo para o casamento, todas dormiram, todas. Eu acho tão característico com a igreja dos nossos dias. Todos dormindo, todos agindo como se o noivo não viesse, todos buscando um pouco do seu próprio conforto. Ele tarda em vir, até que se ouve alguém à meia-noite dizendo: o noivo vem, o Senhor virá, Maranata. Então elas acordam e no meio do desespero, 5 delas percebem que não havia levado óleo suficiente. Elas até estavam com a estrutura para fazer o fogo queimar, mas elas não tinham conteúdo. Elas tinham as lâmpadas nas mãos, mas não tinham óleo. Você não acha parecido com a igreja dos nossos dias? Uma igreja que tem estrutura, mas não tem conteúdo. Não tem nada para queimar. Não importa quão bela é a sua lamparina, se você não tiver combustível. Não importa. Aí o que acontece? Elas se viram para as outras e falam assim: ei, me dá um pouquinho aí do seu óleo, porque o meu acabou e o noivo chegou. E é a primeira vez que você vê Jesus louvando a atividade de murrinhar. Elas estavam murrinhando o óleo delas. Falaram: não, é meu óleo, eu trouxe, é minha reserva.
Sabe por quê? Porque intimidade, irmãos, é algo intransferível. Eu não posso me santificar por você. Eu não posso buscar a Deus por você. Fora de um nível de intercessão, eu não tenho muito o que fazer pela sua vida se você mesmo não fizer pela sua. Elas falaram, não, eu não vou dar. Vai e compra de alguém, porque existe sempre alguém para vender unção. Sempre tem. Em todo lugar vai aparecer alguém para vender aquilo que as prudentes têm. E elas foram. Eu nem sei se elas encontraram, mas elas voltaram ao lugar. Muito provavelmente elas encontraram, elas compraram de alguém. Ela falou, não, eu não vou ler Bíblia, não, eu vou ver no YouTube. Não, eu não vou orar, não, eu vou ouvir música. Porque o CD já está gravado com unção. Aí você fica tentando escorar a sua espiritualidade na vida espiritual de outro. Mas não dá liga, não funciona. E acontece que quando elas se aproximam, o portão está fechado. Então você imagina, sabe aquelas casas que tem uma porta aqui, tem um portão lá na frente, e elas lá de longe, elas estavam gritando, ei, abre-nos a porta. Aí o noivo vai e abre assim e fala, bicho, está tudo escuro. Cadê a luz dessas pessoas? Vão embora, eu não conheço vocês. Não, mas nós viemos para o casamento. Ele falou, não, eu não conheço vocês. E vai e fecha a porta. É um desenho, talvez um dos mais claros sobre o retorno de Jesus. A deficiência das imprudentes foi o despreparo. Elas estavam despreparadas para recebê-lo. A segunda parábola desse combo de parábolas é a parábola dos talentos, onde um senhor, ele tendo 3 escravos, ele divide alguns recursos entre eles, e a um ele dá 5, a outro ele dá 2 e a outra ele dá 1. Então ele vai para longe, e aquele que tinha 5 multiplicou os seus talentos ao ponto que conseguiu 10. Aquele que tinha 2 multiplicou os seus talentos ao ponto que conseguiu 4. Mas e aí? Aí o terceiro pegou e falou assim, olha, Deus me livre de correr o risco de perder o dinheiro do meu Senhor. Eu sei quem Ele é. Ele é um cara terrível. Ele é muito mau. Ele colhe onde Ele não planta. Ele cega onde Ele nem semeou. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou enterrar o meu talento. E eu vou deixar ele lá escondido. E vai ser que assim que ele voltar, eu vou desenterrar e vou limpar e vou entregar para ele. E foi exatamente assim que ele fez. O Senhor, ele pegou e foi prestando conta com seus escravos. E ele pegou e foi falando, servo bom e fiel, porque você foste fiel num pouco, no muito eu vou te colocar. Servo bom e fiel. Quando chega nele, ele fala assim, ei, e você? Ele falou, não, Senhor, eu sei quem você é. Você é um cara terrível, você é um cara mau. Eu, sabendo disso, não ousei correr um risco de administrar de forma nécia os seus recursos. Eu enterrei. Aí agora eu limpei e toma aqui o que é seu. Aí ele fala assim, servo mau e negligente. Melhor seria se eu tivesse depositado parte dos meus recursos no banco, porque assim pelo menos os juros eu iria cobrar, mas nem para isso você serviu. Você conseguiu ser pior do que o BRB. Como você conseguiu fazer isso? Não, sai da minha frente, leve ele para o lugar onde há trevas e ranger de dentes. E essa parábola é mais do que óbvia. O problema desse não foi o despreparo, porque na verdade, se você for ler o livro de Provérbios, você vai ver diversas recomendações que dizem coisas como, se você não tiver seguro para investir, não invista. Se você não tiver seguro de fazer um investimento, não faça. Então ele não agiu de forma antibíblica, ele agiu de forma coerente. Qualquer investidor que for um pouco precavido, ele faria coisas semelhantes, mas o problema dele foi a negligência. Ele tinha o suficiente para fazer e temeu os prejuízos de perder, da possibilidade de perder. E por isso ele resolveu não colocar em prática aquilo que Deus lhe confiou. A terceira parábola desse combo de parábolas já é uma parábola que é quase uma parábola assim, porque ela mistura elementos reais com elementos figurados.
Então ele diz assim: quando o Filho do Homem vier e os teus santos anjos com ele, então ele dividirá as nações diante dele, assim como um pastor que separa as ovelhas e os bodes. Então ele se virará para as ovelhas e dirá: vinde benditas de meu Pai, e possuo o reino preparado para ti desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava doente e você me visitou, eu estava nu, largado no frio, morrendo de dores por todo o meu corpo, e você veio até mim. Vinde, entre no teu descanso. Até o ponto que algumas das ovelhas pararam e pensaram e falaram assim: Senhor, eu não queria atrapalhar não, mas tem alguma coisa errada com isso, porque sinceramente eu não me recordo disso, eu não me lembro. Quando que nós te demos de comer? Quando você teve sede, nós te demos algo de beber? Quando? Eu não me lembro de você ter ficado com frio e eu não fiz isso. Eu não mereço nada, Senhor. Eu sei quem eu sou. Eu sou um pobre desgraçado. Eu não mereço não, Senhor. Dá para outro. Então ele fala assim: ei, calma, tudo aquilo que vocês fizeram para o menor dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Vocês fizeram sim. Entrem no seu descanso. Então elas foram e entraram no descanso. Até o momento que ele se vira para aqueles que ele classificou como bodes e fala assim: aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu estava com frio e você não me cobriu, eu estava doente e você não me visitou, eu estava preso e você nem foi lá. Aparta-te de mim. E nesse momento, alguns daqueles representantes olharam para assim: Senhor, desculpa, mas eu tenho certeza que está havendo algum engano. Só pode ser algum engano, porque eu me lembro de ter frequentado o culto no domingo à noite, do dia 17, lá na Cia Church. Eu estava lá e eu dei sim algo para você comer. Eu estava lá. Eu me recordo sim de ter dado algo para você beber. Eu dizimei, eu ofertei, eu até cantei as músicas legais. Eu participei de todas as vigílias. Eu tenho certeza daquilo que eu fiz. Então, ele se virará e falará assim: tudo que vocês não fizeram para o menor dos meus pequeninos, vocês não fizeram para mim. Eu não sei para quem vocês estavam fazendo, mas para mim não foi. Para mim não foi. E assim encerra esse combo de parábolas, os 3 últimos discursos públicos de Jesus. E todos eles carregam consigo uma característica. E se você entende um pouco de direito, se você entende um pouco de legislação, você sabe que existem 3 formas de se cometer um crime: por imprudência, por negligência e por imperícia. Você já tinha ouvido falar disso? Dentro das 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. O pecado da imprudência tem a ver com você ser até habilitado para fazer algo, mas não prever a possibilidade de dar algo errado. Então você acaba agindo de forma imprudente, você não se prepara adequadamente para as demandas que lhe são oferecidas. A negligência é a modalidade de pecado que te faz não fazer alguma coisa que você precisa fazer. Então muitas vezes você vai ver aquele tipo de pessoa que morre porque não parou no sinal vermelho. Ela foi negligente. Ela se perdeu por aquilo que não fez. E esse é o caso daquele servo inútil que enterrou o seu talento. E por último, a imperícia, que é aquele que pensa que sabe fazer, mas não faz. Não faz certo. Ele acredita mesmo, ele realmente é convicto de que ele estava fazendo as coisas certas, mas ele estava fazendo errado.
Ele fala assim: não, o que faz para mim ir para o céu? Eu devo dar de comer? Eu vou fazer isso, e faz para a pessoa errada. Eu devo dar de beber? E faz para a pessoa errada, porque acredita que está fazendo para Deus, mas se esquece que o objetivo da nossa fé está em atingir o nosso próximo, está em atingir o outro. Então, nenhuma das suas canções mais lindas que você canta olhando para o céu vai ser útil para você enquanto ela for só fogo e não aquecer ninguém. Não basta queimar, tem que aquecer. Porque a nossa espiritualidade nos últimos dias é tipo assim: a gente quer queimar, e acende uma chama desse tamanho, mas não aquece ninguém. Porque o cara que está realmente passando frio e fome, pouco se importa se você canta bem ou não. A grande questão é que se a gente olha para os últimos dias, se a gente percebe que eles estão próximos, que não há nenhuma advertência que mais se repetiu na palavra do que aquela: ele virá, ele está vindo, em breve ele virá e regerá as nações. Quando o Filho do Homem vier e os seus santos anjos com ele, a Bíblia está dizendo isso o tempo todo. Você não tem mais o direito de viver como se a sua espiritualidade não fosse te levar para lugar nenhum. Existe objetivo na nossa fé. Vocês estão me entendendo? Não se trata mais de perder tempo discutindo pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo. Não, cara, não é tempo mais de se perder em coisas tão ridículas. Uma vez que ele virá, e o seu posicionamento escatológico não fará diferença nenhuma no dia que você perceber o som da primeira trombeta. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 32. Eu queria pedir para a banda já subir. Esse é um tipo de texto que quase ninguém gosta, porque ele pertence àquela classe de textos que você lê e passa batido. Sabe, tipo genealogia que você pula? É mais ou menos assim que funciona esse texto, mas ele tem uma verdade muito poderosa que eu queria compartilhar com vocês. Jeremias capítulo 32, a partir do verso 6, diz assim: Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Hanamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprar. Veio, pois, a mim Hanamel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hanamel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. E assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunha, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei a escritura da compra selada segundo a lei, e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Hanamel, filho do meu tio, na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Texto esquisito. Eu vou te dar um contexto para ficar mais fácil entender ele. Esse foi o exato momento quando Nabucodonosor veio com seus exércitos e circulou Israel. Eles estavam em ponto de combate, os soldados furiosos ali, e no meio do pátio da guarda estava Jeremias, algemado, acorrentado. E é esquisito porque o pátio da guarda era o lugar onde ele deveria receber proteção, e ele
e ele estava algemado lá. Aí o que acontece? Ele está prevendo a morte, está prevendo a destruição e tudo o que vai acontecer. Ele está presenciando os elementos do templo sendo saqueados e roubados. Aí vem Deus e fala assim: olha, você vai lá na casa do seu tio e você vai comprar um terreno lá. Aí esse tal de Hanamel vai até ele e fala assim: compra minha herança, compra minha terra. Aí eu queria te convidar a pensar um pouco. A sua cidade está quase sendo destruída. Aí você vai comprar uma terra? Você vai comprar um espaço de terra? Não faz sentido. E quando o Jeremias estava questionando ali que ideia de jirico é essa de comprar uma terra, aí ele entendeu que se tratava da palavra do Senhor. Ele, opa, é a palavra do Senhor que está dizendo para mim. Então ele vai e obedece ao Senhor. E ele vai lá, assina a escritura, sela a escritura, entrega para o tabelião, e acontece todas aquelas coisas esquisitas que nós lemos. Isso está anunciando alguma coisa nas nossas vidas. Abre a sua Bíblia agora em Apocalipse, no capítulo 1. Desculpa, eu falei a referência errada. É Apocalipse capítulo 5. E diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Deixa eu te explicar um pouquinho antes da gente continuar a nossa leitura. Queria muito que você prestasse atenção agora. Existia um procedimento naquele tempo de Jeremias para se comprar um terreno. Não era tão simples. O procedimento funcionava assim: eu escolhia o meu terreno e acertava um preço com o vendedor. Então a gente redigia um documento em 2 vias, e tinha a minha assinatura e tinha a assinatura do vendedor. Havia uma terceira via que ficava no cartório. Então eles pegavam a escritura do imóvel e colocavam dentro de um vaso de cerâmica e selava com argila, para que ninguém pudesse abrir. Para que aconteça, por exemplo, algo assim: você quer ter direito sobre aquela terra de novo, e você perdeu a sua via. Você não tem mais a sua via da escritura. Então o que eles faziam? Eles iam até o cartório e falavam assim: olha, eu tenho uma propriedade que eu comprei dessa pessoa, e eu quero abrir o livro e reaver o que é meu. Então o tabelião do cartório, ele pegava e quebrava o selo daquele livro, abria e verificava se havia assinatura daquela pessoa no documento. Porque uma vez que a assinatura estivesse lá, ele pensava assim: não, isso aqui é seu, eu vou redigir uma segunda via e você vai ficar aqui com o documento e você vai lá e toma posse da sua terra. Exatamente assim que acontece. Aí, Apocalipse no capítulo 5 diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, e são 7 Espíritos de Deus.
enviados a toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Sabe o que ele estava dizendo? Jesus, ele te formou. Jesus, ele tinha total direito sobre você, ao passo que o pecado e os cuidados dessa vida te afastaram dele. Então ele chega diante de Deus e faz a exigência legal de possuir o livro e desatar os seus selos, da mesma forma que Jeremias faria se ele fosse reaver aquele terreno que ele comprou. João olhava para o céu, ele diz que viu o livro e chorava muito. Ele chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E quando ele estava chorando, um dos seres celestiais vira para ele e fala assim: ei, calma, relaxa, porque o Cordeiro foi morto, a raiz de Davi, ele foi morto e ele comprou. Ele tem ali no seu DNA a assinatura dele. Existe a assinatura dele na sua composição. Ele vai abrir o livro, é o livro da vida, e nesse livro vai estar descrito tudo ao seu respeito, porque agora você é propriedade exclusiva dele. Você é propriedade dele. Ele tem todo o direito. Ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Ninguém foi achado digno de possuir a sua vida, porque ainda que você tenha sido afastada da presença dele, afastado da presença dele, ele recobrou o direito sobre a sua existência. Agora não tem mais o que perder tempo. A gente tem que pegar e renovar a nossa perspectiva dos dias finais. Serão dias bons, serão dias gloriosos na presença dele, porque a adoração vai ser o seu estilo de vida na eternidade. Eu queria convidar você para ficar de pé. Eu queria convidar você para ficar de pé mesmo, e a compreender esse texto, a entender do que se trata o Evangelho, do que se trata as Escrituras. Tem tudo a ver com ele, tem tudo a ver com o sacrifício dele, tem tudo a ver com o preço que ele pagou. Ele te